uma vez, é proclamar mais uma vez que Ele é vida da minha vida, eu sou vida da sua vida, Ele é meu e eu sou dele. Eu tinha os meus pecados e Ele é sua santidade. Eu era um filho da ira, Ele era o amado Filho de Deus. Em mim só habitava a morte, nele a vida. Eu era trevas, Ele luz. Ele trocou o seu lugar pelo meu, para que agora o seu lugar fosse nosso. Que maravilha, irmãos. É isso que nós bebemos. Nós bebemos o cálice da vida. Nós comemos o pão daquele que ressuscitou. Nós participamos daquele que é vida. Nós tocamos vida, nós não tocamos morte. Aqui não há lugar mais para tristeza. E por quê? Porque os grilhões do pecado já foram rompidos. A morte foi vencida, Satanás foi vencido, o inferno foi vencido, a morte foi vencida. E nós estamos agora na alegria do triunfo do Calvário. Essa é a nossa manhã, irmãos. Estas têm sido as nossas manhãs, porque Ele ressuscitou. E o nosso coração não pode ser diferente do coração de Maria. Ou o nosso coração é diferente do coração de Maria. Como ela queria o seu Senhor. Como ela queria tocá-lo. Mas Maria, diferentemente de nós, estava tomada de incertezas. De incertezas. Ela estava tomada de medo, de insegurança. Talvez no coração de Maria reinasse o sentimento. Está tudo acabado. Mas a única coisa que ela queria era o corpo do Senhor. E nós não podemos condená-la. Irmãos, nós estamos do outro lado do túmulo. Nós estamos do outro lado da história. E do lado onde nós estamos, nós podemos olhar e saber que a morte não tinha poder suficiente para matá-lo. E nem o inferno para detê-lo. E nem Satanás para aprisioná-lo. Na verdade, irmãos, o inferno não poderia segurá-lo. O Pai o ressuscitou, como disse Paulo em Romanos, em Efésios capítulo 1, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo o céu, acima de todo o principado, potestade, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ou a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele ressuscitou. É isso que comemos, é isso que bebemos. O que nós bebemos tem o poder da vida em ressurreição. Nós não comemos e bebemos aquilo que é morte. Nós temos o privilégio de comer e beber aquilo que é derivado do poder da vida em ressurreição. Ele diz, isso é o meu sangue. Agora olha o que ele fala, irmãos. O sangue da nova aliança. Agora olha a frase mais gloriosa que nós podemos ouvir. Derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Agora observe bem. Hebreus 9,15 diz assim, por isso mesmo, eu gosto muito dessa frase, ele é o mediador da nova aliança. Essa frase diz muito. Essa frase diz muito, eu vou tentar traduzir um pouco dela. Quem éramos nós, irmãos? Nós éramos os filhos da ira. Deus estava irado conosco. Nós estávamos condenados eternamente. Então aqui o escritor aos Hebreus vai usar uma palavra muito linda, mesites. Mesites. Ele usa aqui a palavra mediador. Mesites. Essa palavra é linda, irmãos. Eu queria te encorajar a abraçar pela fé todo o vigor, todo o poder, toda a graça, toda a glória que existe nessa palavra para a sua vida. Se você, por algum motivo de luta, tribulação,
aflição, angústia, perdas, dores, ansiedade, depressão, seja lá o que está afligindo sua alma, eu quero que você olhe para a vida, o vigor e o poder dessa palavra. Mediador, Mesites, da nova aliança. Ele foi aquele, irmão, que se colocou entre nós e Deus. Por isso que o Pai, e aqui entra não a cruz romana, tire os olhos daquela cruz, no sentido romano, no sentido histórico. Olhe para aquela cruz de Deus. E Deus colocou o seu filho naquela cruz. Ele não ficou nem no céu e nem na terra. Ele ficou entre o céu e a terra. E por quê? Esta palavra. Porque ele é o nosso Mesites. Ele ficou entre Deus e nós. De um lado ele segurou na mão de Deus. Do outro, ele segurou nas nossas mãos. Ele nos reconciliou com Deus. Esta é a força dessa palavra. Que coisa linda, irmãos. É isso que você precisa ver. Agora não existe mais sacerdote. O sacerdotalismo acabou. Nós não precisamos de intermediários. Não precisamos de mediadores. Não precisamos de sacrifícios. Não precisamos fazer jejum 21 dias. Fazer campanha de Daniel. Você não precisa quebrar maldições. É uma das perguntas que as pessoas me fazem. Luiz, nós temos que quebrar maldição. Existe maldição na minha família. Eu tenho que quebrar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou todas as nossas maldições. Tudo que era contrário a nós, em decorrência do pecado, ele tomou. Toda a nossa posição caída do velho homem, ele assumiu. Ele não ficou devendo nada para ninguém. Então o sacerdotalismo acabou. Meu irmão, eu sei que muitos de nós fazemos isso. Não está errado, até certo ponto. Não está errado você pedir oração. Irmãos, olhe por mim. Não está errado. Está errado quando você acha que você tem que fazer isso porque você precisa de alguém a mais. Você precisa de uma força a mais. A oração, quando é comunhão, a oração, quando é encargo, faz sentido. Mas quando muitas pessoas não sabem o que é esse mediador, aí elas acham que se o mundo todo orar por ela, ela vai receber. Esquece. Não existe mais mediadores. Não existe. Ele foi o único mediador. Ele se colocou entre Deus e nós. E ele segurou nas mãos do Pai. Segurou nas nossas mãos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos à sua glória. Quando nós chegarmos lá naquela glória eterna, e nós pudermos contemplar o Senhor, qual vai ser a parte dele que mais vai chamar a sua atenção? Eu não sei. Eu penso que todo mundo agora veio à sua face, possivelmente. Mas eu creio que nós vamos olhar. Porque até hoje ele tem a marca dos cravos. Foi com essa mão furada, com essas mãos furadas, que ele se tornou o nosso mediador. Vamos ler alguns textos, porque a lei estava cheia de ordenança. E um dos princípios das ordenanças da lei é: ninguém pode entrar no lugar santíssimo. Quem poderia entrar, exceto o sumo sacerdote? Somente ele podia entrar no lugar santíssimo. E ele não poderia fazer isso todos os dias. Ele só poderia fazer isso uma vez ao ano. Sabe o que o véu rasgado nos diz? O véu rasgado nos diz: não existe mais sacerdotalismo. Não existe mais véu. Não existe mais restrição. Sabe o que o véu rasgado diz? Que nós podemos entrar todo dia, toda hora, todo tempo e permanecer no lugar santíssimo da presença de Deus. Daí, senhores, a vida espiritual. Quer dizer, naquela cruz, quando houve esse corte, esse rasgo, né?
do véu, espiritualmente representa hoje para nós a vida espiritual. Hoje só é possível nós termos um relacionamento constante com Deus, com o Espírito, com a Trindade, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Como ele sofreu por nós, como ele deu a vida carnal por nós, o mínimo que a gente tem que fazer é dar a nossa vida para ele. E o ato de dar a nossa vida para ele significa restabelecer, vamos dizer assim, não sei se é bem esse termo, mas eu acho que sim, a vida espiritual. Eu tenho que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Eu tenho uma vida espiritual. Quem crê nisso, crê na vida eterna. E à medida que a gente crê na vida eterna, crê na morte e ressurreição de Cristo, a gente tem o Espírito Santo vivificando então a nossa vida. Porque é Ele que dá a vida, é o Espírito Santo que habita no nosso coração. E esse é o espírito da habitação e é o espírito da filiação. Então agora sim eu posso me denominar filho de Deus. E a hora que eu paro e falo assim, eu sou filho de Deus, eu fico lisonjeado, eu fico agradecido, eu não posso reclamar de nada. Eu sou filho de Deus, sabe? Sabe o que é ser filho de Deus? Não pode existir uma coisa mais importante. Não tem nenhuma coisa aqui no mundo que seja mais gratificante do que ser filho de Deus. Então, quando a gente se torna filho de Deus e tem uma certa maturidade, as coisas do mundo a gente são irrelevantes, porque nós temos que fazer só a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai significa ouvir o Espírito Santo e fazer o que ele manda. E ouvir o Espírito Santo fazer a coisa que ele manda. Quando a gente não faz, aí vem o arrependimento. Então nós temos o arrependimento, que não ter uma vida em Deus, uma vida em Cristo, melhor, né? E ter o Espírito vivificado. Isso é o arrependimento, de não ter uma vida espiritual. E todo dia nós vamos estar errando, porque o cristianismo é exatamente o processo de estar limpando o nosso coração, que é um mundo de entulho, é um lixão. O nosso coração espiritualmente é um lixão. O nosso ego espiritualmente é um lixão. Né? Nós estamos aqui, depois que nós nascemos de novo, começar um processo de lavagem, de limpeza. Isso só se faz com o Espírito Santo e tendo Cristo como o foco. Né? Então, isso é vida espiritual. E é isso que a academia faz. A academia está alertando para a vida espiritual. E a academia para treinar a vida espiritual, fazendo o empreendedor geotécnico cristão verdadeiro e produtivista, que foi o dom que Deus me deu como engenheiro civil geotécnico. Então eu posso dar oportunidade para as pessoas trabalhar. Estou conclamando aqui as pessoas que trabalham conosco para participar mais da academia. E você que está me ouvindo e não está trabalhando conosco, venha trabalhar conosco. Porque o nosso sistema é produtivista. Eu quero ensinar tudo que nós cremos e quero que o Espírito Santo lhe diga como fazer e nós vivamos juntos no corpo de Cristo. Isso é espiritual, mas nós vamos fazer essa realidade na empresa, né? Na academia. Vem trabalhar conosco. Nós aprendemos todos os dias, reconhecemos os nossos erros todos os dias e mudamos, segundo a orientação do Espírito Santo, todos os dias. Então, o Mauro de hoje não é o Mauro de ontem, muito menos o Mauro de um ano atrás. A gente muda todo dia. Um cristão tem que mudar todo dia. Um cristão tem que se arrepender todo dia. E arrependimento é uma mudança. Mas para isso eu tenho que ter Espírito Santo. Senão eu não me arrependo. Meu coração tem que ser contrito, tem que ser maleável, para eu me arrepender, para eu pedir perdão toda hora das coisas erradas que eu faço. E que todos fazemos. Eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundície. Aí eu pergunto, quem não é um trapo de imundície? Todos nós somos. É só Jesus Cristo, que foi limpo. Né? Sempre foi limpo, intacto. Mas nós não.
Por isso que ele é uma referência para nós. Mas todos nós somos. E tem alguns que o ímpio e o religioso não entendem desse jeito em vida espiritual. E é isso que é o choque que nós temos com os religiosos, com ímpios, que estão no mundo. E o Filho de Deus não está no mundo. Bom, falei demais. Todo o nosso canal YouTube tem mais de 7 mil vídeos para vocês ouvirem esses preletores e conhecer o currículo deles e estudarmos a palavra de Deus e termos as nossas revelações, porque a revelação que eu tenho do mesmo vídeo, do mesmo trecho, até do que nós estamos falando aqui, ouvindo o preletor, cada um vai ter a revelação para si, porque na verdade nós temos propósitos diferentes para Deus. Tchau. Bom almoço para vocês. Obrigado.